A minha saudação a todos é com a paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 29. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29. Enquanto os irmãos e as irmãs procuram, eu quero glorificar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade. É uma alegria, uma honra poder retornar a esta igreja. Povo muito querido, muito abençoado, muito receptivo. Que Deus possa abençoar. Presbítero irmão Romeu, que nos fez o convite. Que Deus abençoe ao Senhor, bem como toda a sua família. Pastor dessa igreja, pastor Elias. Deus abençoe ao Senhor, a irmã Elisete, bem como toda a sua família. O pastor Edinho, prazer revê-lo. A cada obreiro, a cada irmão, a cada irmã que Deus possa abençoar. Deus possa abençoar a minha esposa, irmã Girlane, que nos acompanha. Às vezes até eu erro o nome, tá, irmão? É que ela é nordestina, e no Nordeste é Girlaine, mas ela está em Curitiba, então é Girlaine, não é com S, é com R. Às vezes... Aí, geralmente, então aqui em Curitiba é Girlaine. Uma aula aí sobre o nome da minha esposa, que ela é nordestina. Deus abençoe. Marcos capítulo 1, versículo 29. Se eu posso ler, diga amém. A versão bíblica que eu tenho em mãos diz assim: E saindo Jesus e eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, ou a sogra de Pedro, achava-se acamada, enferma, com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se Jesus, tomou-a pela mão e a febre a deixou. E passando ela a servi-los. Amém? Se assente glorificando a Deus. Você só sentou, irmão. Tinha que se assentar glorificando a Deus. Eu não vou demorar, tá, irmão? Domingo, segunda-feira amanhã, acorda cedo. Meu tiro é curto, mas eu não costumo errar o alvo. Deus vai ser glorificado. Eu introduzo a minha fala nesta noite, ou eu inicio a mensagem desta noite, dizendo que Marcos, ou melhor, o episódio bíblico que lemos, os versículos que lemos, Marcos está escrevendo ou está narrando mais um dos muitos milagres que Jesus operou ou realizou na época em que o mesmo exercera o seu ministério. Marcos inicia a sua fala ou a sua narrativa no texto que lemos, dizendo que Jesus, juntamente com Simão, juntamente com Pedro, juntamente com André, juntamente com Tiago e João, estavam na sinagoga e se dirigem à casa de Simão ou à casa de Pedro e André. E assim que Jesus chega na casa daqueles homens, eles vão informar a Jesus, vão conscientizar a Jesus que a sogra de Pedro estava acamada, que a sogra de Pedro estava com um problema, com uma dificuldade, com uma enfermidade, que era febre. A palavra febre aqui nesse texto traz a ideia de prostrada, ou seja, a febre era tão alta que ela não conseguia se colocar em pé. Não há respaldo bíblico para que eu possa lhe afirmar que tipo de febre aquela mulher havia contraído ou qual febre havia acometido aquela mulher. Mas pelo menos naquela região, na Palestina, havia 3 tipos de febres que era muito comum, que era muito fácil de pegar ou muito fácil de contrair. O primeiro tipo de febre que era muito comum na época de Jesus, naquela região, era a febre chamada de febre de Malta, que era acompanhada de grande anemia e a pessoa ficava fraca. Ou seja, a pessoa passava a não ter mais forças. Febre de Malta, a pessoa ficava fraca. Febre de Malta, a pessoa ficava sem forças. Dentro de um contexto espiritual, existem pessoas que pegaram esta febre ou foram acometidas por essa febre, febre de Malta. São pessoas que perderam as forças, estão fracas, já não têm força para orar,
já não tem força para glorificar, já não tem forças para buscar ao Senhor, está acometida por febre. O segundo tipo de febre que era muito comum naquela região era a febre chamada tifoide, que era uma febre intermitente, ou seja, uma febre que vem e uma febre que vai. Uma hora a pessoa está boa, em outrora ela não está. Em uma hora a pessoa está saudável, em outrora ela não está. Em uma hora está tudo bem com a pessoa, em outrora já não está tudo bem, já não está tudo legal. Dentro de um contexto espiritual, existem pessoas também contaminadas por essa febre. Eu não sei se você já conheceu um crente com esta febre. É aquele crente que uma hora quer Deus, em outrora não quer mais. Uma hora quer orar, em outrora não quer mais. Uma hora está crente, em outrora não está mais crente. Uma hora está próximo de Deus, em outrora já não está mais. Uma hora está empenhado, entusiasmado, dedicado no apartamento, em outrora já não está mais empenhado, dedicado, já não tem mais forças para se dedicar ao departamento. É a febre tifoide. O terceiro tipo de febre, que era muito comum naquela região, era a febre de malária, aonde a pessoa sofria muitos calafrios. Eu não sei se você já teve febre ou já foi acometido de febre. Você sabe que uma pessoa com febre, ela fica com calafrios, que nada mais é do que arrepios de frio. Você pode colocar a pessoa em um ambiente quente, mas ainda assim ela vai ficar com arrepio de frio. Você pode colocar a pessoa em um ambiente pegando fogo, mas ainda assim a pessoa vai ficar com frio. Ou seja, é uma pessoa fria, uma pessoa gelada. Dentro de um contexto espiritual, existem pessoas também acometidas por esse tipo de febre. A malária é aquela pessoa que o ambiente, o culto está fervoroso, o culto está quente, o culto está pegando fogo, mas a pessoa está fria, está gelada, já não consegue mais adorar. Está acometida por esta febre. Mas essa noite, eu não sei se você está com a malta, com a tifoide ou com a malária. Essa noite eu vim com o antídoto, que é a palavra de Deus, e a febre vai cair por terra em nome de Jesus esta noite. Só que Marcos começa a sua narrativa dizendo que Jesus está saindo da sinagoga na companhia de Pedro. Eu sei que havia outros discípulos aqui, mas eu quero deixar esta noite eles de lado e me prender um pouco a Pedro. Saindo eles da sinagoga. O que era a sinagoga, Eliel? A sinagoga, para quem não sabe, na época de Jesus, era o local de estudo da Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés, que nada mais é que os 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para todos aqueles que estudam e leem a Bíblia Sagrada, são sabedores que os judeus adoravam a Deus no templo em Jerusalém, construído por Salomão. Adoravam a Deus no templo, sacrificavam a Deus no templo, cultuavam a Deus no templo, aprendiam da palavra no templo. Porém, entretanto, quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, eles agora não mais poderiam ir adorar em Jerusalém. Eles agora não mais poderiam sacrificar a Deus em Jerusalém, já não poderiam mais cultuar a Deus em Jerusalém. E não podendo adorar em Jerusalém, não podendo sacrificar em Jerusalém, o único método, a única maneira que os judeus acharam para preservar a sua identidade como povo eleito de Deus foi se dedicar ao estudo da Torá, foi se dedicar ao estudo da palavra de Deus. E foi exatamente assim que surgiram as sinagogas, com a finalidade principal, com o objetivo principal de ler a palavra, de aprender a palavra e de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. É claro que posteriormente as sinagogas também passaram a ser usadas como um local, como um ambiente de espécie de culto, aonde eles oravam a Deus, aonde eles adoravam a Deus e aprendiam da palavra de Deus. Ou seja, só ia para a sinagoga quem gostava de adorar a Deus. Só ia para a sinagoga quem gostava de glorificar ao nome do Senhor. Só ia para a sinagoga quem gostava de glória a Deus e aleluia. Só ia para a sinagoga quem gostava de adorar ao nome do Senhor. Só ia para a sinagoga quem gostava de aprender a palavra de Deus. Essa noite você não está em uma sinagoga, mas está em um ambiente onde as funções são quase que as mesmas. Aqui é local de adorar a Deus, aqui é local de glorificar a Deus, aqui é local de aprender a palavra do Senhor. E essa noite eu vou ter que perguntar, tem alguém que veio para adorar a Jesus?
Tem alguém que veio para glorificar a Jesus? Levante a tua mão por alguns segundos e adore e glorifique ao nome dele, porque aqui é local de adorar, aqui é local de glorificar ao nome do Senhor. Jesus está saindo da sinagoga na companhia de Pedro. Se Jesus está saindo, significa que ele estava na sinagoga. E o contexto deste texto vai nos dizer que lá na sinagoga, quando Jesus entra nessa sinagoga em Cafarnaum, em um dia de sábado, ele começa a ensinar a palavra. E o povo que lá estava fica impressionado, porque Jesus ensinava com autoridade. Jesus ensinava com poder. Jesus conhecia a palavra, mas ensinava com poder. Eu preciso abrir um parênteses aqui para dizer, é claro que eu não posso generalizar, mas boa parte da minha geração conhece muito de Bíblia, conhece muito de palavra, conhece muito do Senhor, mas falta poder. Prega muito, mas falta poder. Conhece muito, mas falta poder. Canta muito, é afinado, mas falta poder. Tem curso, mas falta poder. Tem formação acadêmica, mas falta poder. Mas Jesus me ensina a conhecer a palavra, mas não deixar de lado o poder. Jesus me ensina a me dedicar na palavra, a conhecer, mas não me esquecer do poder. E eu quero crer que esta igreja é uma igreja que ama a palavra, mas também valoriza o poder. Ama a palavra, mas também valoriza a unção. Ama a palavra, mas também valoriza o mover de Deus. O povo fica maravilhado de ver que Jesus ensinava com autoridade, diferente dos escribas que já estavam com os seus ensinamentos falidos. E o texto vai dizer que não demorou muito, apareceu um homem com o espírito imundo, dizendo que sabia que Jesus era o Cristo, reconhecendo a divindade de Cristo, mas Jesus, não dando trela, não querendo dialogar com aquele espírito imundo, vai dizer que aquele espírito imundo, sai desse homem, cala-te, sai desse homem. E o texto vai dizer que ele vai sair. Ou seja, na sinagoga aonde Jesus estava, teve ensinamento da palavra, teve um milagre, libertação. E agora Jesus vai sair da sinagoga e vai à casa de Simão, e vai à casa de Pedro, juntamente com Pedro, juntamente com Simão. Ou seja, Pedro estava com Jesus na sinagoga. E eu disse, sinagoga é um local de adoração. Sinagoga é um local de culto ao Senhor. E Pedro estava lá, na sinagoga. Pedro estava lá, no ambiente de culto. Pedro estava lá, no ambiente de adoração. Pedro estava lá, vendo Jesus operar milagres. Só que quando Pedro vai para casa, alguém de sua família, alguém de sua casa estava com um problema. Alguém de sua casa estava enfermo. Na sinagoga, Pedro vê Jesus curar, mas na sua casa tem alguém doente. Na sinagoga, Pedro vê Jesus realizar, mas na sua casa tem problema. Na sinagoga, no ambiente de adoração, Pedro vê Jesus operar, vê Jesus realizar, vê Jesus abrir, vê Jesus restaurar. Mas na sua casa, tribulação, dificuldade, enfermidade, alguém enfermo. E é para Pedro que eu vim pregar esta noite. Algum Pedro que entrou aqui no ambiente de adoração, mas só Deus sabe como está lá dentro da tua casa. Algum Pedro que entrou esta noite no ambiente de louvor, no ambiente de culto, vendo seu irmão se alegrar, vendo sua irmã se alegrar, vendo sua irmã receber, vendo seu irmão receber o que precisa, o milagre que necessita, mas quando você olha para dentro de sua casa, problema, enfermidade, dificuldade. Pedro estava no ambiente de adoração, vendo Jesus operar, vendo Jesus realizar, mas na sua casa, problema, enfermidade, dificuldade. Só que quando o culto acabou naquele dia, Pedro olha para Jesus, eu quero imaginar dizendo, Simão, ô Pedro, tu veio de casa para a sinagoga com problema? Sim, Senhor, eu vim.
Tu veio de casa para a sinagoga com alguém da sua família enfermo? Sim, Senhor, eu vim. Tu veio de casa para a sinagoga, para o ambiente da adoração, passando por crise? Sim, Senhor, eu vim. Pois é, Pedro, tu veio de casa com um problema no ambiente de adoração? Sim, Senhor, eu vim. Agora chegou o momento de eu ir da sinagoga para a tua casa, levando a solução. Tu veio com problema, Pedro? Sim, eu vim. Agora é o momento de eu ir na tua casa solucionar. Tu veio com dificuldade, Pedro? Sim, Senhor, eu vim. Agora chegou o momento de eu ir na tua casa solucionar. Agora chegou o momento de eu ir na sua casa curar. Agora chegou o momento de eu ir na sua casa realizar o milagre. Esta noite eu tenho uma palavra de Deus para alguém que entrou aqui. E só Deus sabe como está lá dentro da tua casa. Só Deus sabe como está a tua família. Mas a palavra de Deus para alguém esta noite é: o teu esforço de vir para o ambiente da adoração não será em vão. Enquanto você adora no ambiente da adoração, Jesus cuida da tua casa, Jesus cuida da tua família, Jesus cuida do teu lar. Eliel, mas eu vejo Jesus fazendo a vida de todo mundo, menos na minha casa. Calma aí, que está chegando a hora de Jesus entrar lá dentro. Espera aí que está chegando o momento de Jesus entrar lá e realizar o milagre. Jesus entra na casa de Simão e o texto vai dizer que os discípulos, sem perca de tempo, o versículo 29 vai dizer: a sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Jesus entra na casa de Simão. Os discípulos chegam a Jesus e dizem: Senhor, a sogra de Simão está enferma. E logo lhe falaram a respeito dela. Há uma outra versão bíblica que diz: e logo rogaram-lhe por ela. Há uma outra versão bíblica que diz: e logo intercederam por ela. Espera aí, irmão. Eles estão falando daquela mulher para Jesus. Por que é que eles estão falando daquela mulher para Jesus? É porque não adiantaria falar de Jesus para aquela mulher. Vou repetir. Eles estão falando de Jesus, ou melhor, daquela mulher para Jesus. Por que eles estão falando daquela mulher para Jesus, da situação daquela mulher para Jesus? É porque não adiantaria falar de Jesus para ela. Se eles chegassem lá e dissessem: olha, Jesus está aí, é a tua oportunidade de receber um milagre, não adiantaria nada. Por quê? Porque o texto vai dizer que ela estava com febre. Lucas, que é médico, vai dizer que a febre era muito alta. Estava acamada, ou seja, não conseguia ficar em pé. Não tinha mobilidade nas pernas. Então de nada adiantaria eles chegarem para ela e dizer: olha, Jesus chegou, Jesus entrou, vai até ele que ele vai realizar. Não adiantaria, por quê? Porque ela não conseguiria ir até Jesus. E guarde isso, falar de Jesus para ela seria evangelização. E falar dela para Jesus seria intercessão. Falar de Jesus para alguém, evangelização. Falar de alguém para Jesus, intercessão. Só que tem pessoas que não adianta falar de Jesus para ele. E por favor, irmão, a gente precisa se cuidar muito com o que a gente fala. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que a igreja não precisa evangelizar. Longe de mim falar isso. Só que o contexto do texto que eu estou pregando me permite falar isso. Que semelhante àquela mulher, há pessoas que não adianta falar de Jesus. Por quê? Porque não irão a Jesus. E se falar de Jesus para ele não resolve, fale dele para Jesus, que Jesus resolve. Falar de Jesus para ela não resolve, fale dela para Jesus, que Jesus resolve. Se não podemos aproximar alguém de Jesus através da evangelização, podemos aproximar Jesus dessa pessoa através da nossa intercessão. Vou repetir. Se não podemos aproximar alguém de Jesus através da evangelização, conseguiremos sim aproximar Jesus dessa pessoa através da nossa intercessão.
Oh meu Deus do céu, e eu sinto uma inspiração do céu essa noite, para dizer para alguém aqui, para dizer para alguém que entrou aqui preocupado com sua família, preocupado com sua casa, dizendo, eu falo de Jesus para ele, eu falo de Jesus para ela, mas ela não me ouve, ela não me escuta, ela não me dá ouvido, já vem para mim falando, lá vem falar de Jesus para mim de novo, com esse papo chato. Só que essa noite, Jesus me trouxe aqui para te dizer, aquieta a tua alma, descansa o teu coração. Se você não consegue aproximar através da evangelização, vai para a intercessão, que Jesus se aproxima e o milagre acontece. Mas ela não me ouve, Eliel, mas Jesus te ouve. Mas ela não me escuta, Eliel, mas Jesus me escuta. Mas Eliel, ela desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu dela. Vai interceder, porque Jesus vai realizar. Os teus esforços não serão em vão, diz o Senhor. Cada intercessão, cada oração não será em vão. Se falar de Jesus para ele, se falar de Jesus para ela, não está resolvendo. Assim diz o Senhor, vai falar dela para Jesus através da intercessão, que aí Jesus resolverá, que aí Jesus realizará um milagre. Tem alguém que acredita aqui ou não? Tem alguém que acredita aqui ou não? Levante a mão e adore ao nome de Jesus. Eles vão falar de Jesus para ela. E o texto vai dizer, aproximando-se Jesus. Porque quando você fala de alguém para Jesus, mesmo que ela não queira se aproximar de Jesus, Jesus se aproxima dele. Jesus se aproxima dela. Eu quero crer esta noite que através da tua intercessão, Jesus está se aproximando de alguém da tua casa. Jesus está se aproximando de alguém da tua família. Jesus se aproxima e o texto vai dizer, tomando-a pela mão. Eu procurei no texto e Jesus estendeu a mão. Não encontrei. Eu procurei no texto, aproximando-se Jesus, estendeu a mão e a levantou. Não encontrei. A única coisa que eu encontro no texto é, aproximando-se Jesus, tomando-a pela mão. Por que eu não encontrei no texto que Jesus estendeu as mãos? É porque quando Jesus chegou na casa de Simão, irmão, Jesus já chegou de mão estendida. Vou repetir, Jesus já chegou de mão estendida. E após o milagre, o texto vai dizer que ela passa a servi-los, que ela passa a ajudá-los. Isso me chama a atenção, porque Jesus está de mão estendida, a princípio, para alguém que não está servindo. Ou seja, que não serve para nada, está acamada. Que não está ajudando, está acamada. Só que Jesus está de mão estendida para alguém que a princípio não pode lhe oferecer nada. E é isso que eu amo em Jesus. Porque a gente estende a mão com interesse. A gente estende a mão para quem lá na frente pode ajudar a gente. A gente se aproxima para quem pode gerar vantagens para a gente. E tem pessoas que só são úteis para outras pessoas enquanto estão servindo. Enquanto estão ajudando, enquanto há alguma utilidade na vida delas para essas pessoas. E quando já não consegue mais ajudar, e quando já não consegue mais servir, e quando já não consegue mais ser útil para essas pessoas, o que essas pessoas fazem? Viram as costas. E tem aqueles que são ainda mais radicais. Eles dão as costas e saem de dedo apontado. Por quê? Porque a pessoa não é mais útil para ele, não é mais útil para ela. Só que enquanto o homem sai de dedo apontado, Jesus sempre chega de mão estendida.
Não, eu vou repetir isso aqui. Enquanto o homem sai de dedo apontado falando mal, enquanto o homem dá as costas, enquanto o ser humano dá as costas, Jesus chega de mão estendida para levantar. Jesus chega de mãos estendidas para ajudar. Essa noite eu tenho uma palavra para alguém que entrou aqui sentindo a dor da rejeição. Você já ajudou muito, já foi muito útil para alguém, mas essa pessoa, agora que você parece que não é mais útil, agora que parece que você já não consegue mais ajudar essa pessoa deu as costas para você e saiu de dedo apontado falando mal, lhe difamando. Só que essa noite Deus está dizendo para alguém: descansa o teu coração, porque enquanto ele sai de dedo apontado, enquanto ela dá as costas de dedo apontado falando mal, eu chego de mãos estendidas para lhe ajudar, eu chego de mãos estendidas para lhe restaurar. Jesus chegou de mão estendida, e o texto vai dizer: tomando-a pela mão, a levantou. Segurando pela mão, a levantou. Pera aí, irmão. Segurando ela pela mão, a levantou. Após levantar, a febre a deixou. O que eu havia dito, irmão? Que ela não conseguia levantar. A palavra para febre aqui é literalmente prostrada. Não tinha forças para levantar. Só que Jesus pega ela pela mão e levanta. A princípio removeu a febre, Eliel? Não, mas a levantou. A princípio a dificuldade saiu? Não, mas levantou. Então, ainda que fosse por um segundo de tempo, por milésimos de segundo, ela estava com febre, mas estava de pé. Estava com problema, mas estava de pé. Estava em dificuldade, mas estava de pé. Por que, Eliel? Porque ela era boa? Não. Porque ela era uma super heroína? Não. É porque Jesus estava segurando ela pela mão. E quando Jesus está segurando ela pela mão, e quando Jesus está segurando alguém pela mão, não existe febre que possa lhe derrubar. Quando Jesus segura pela mão, não existe febre que possa fazer alguém se prostrar. Quando Jesus segura pela mão, não existe dificuldade que possa fazer alguém se prostrar. Agora alguém começa a entender, porque olham para você e dizem: como é que ele permanece de pé com tanto problema? Como é que ela permanece de pé com tanta dificuldade? É porque Jesus está segurando, irmão. E quando Jesus está segurando, a pessoa consegue ficar de pé. Quando Jesus está segurando, ele consegue permanecer de pé. Tem crise, mas permanece de pé. Tem dificuldade, mas permanece de pé. Tem tribulação, mas permanece de pé. Oh, meu irmão, se eu fosse você, eu estava de mão levantada, porque essa noite Deus está dizendo para você que a crise não vai lhe derrubar, a tempestade não vai lhe derrubar, a febre não vai fazer você se prostrar. Você vai permanecer de pé, porque Jesus está lhe segurando. E eu gosto dos detalhes da Bíblia, porque o texto vai dizer que Jesus segura ela pela mão. Jesus toma ela pela mão. Irmão, Jesus poderia fazer um milagre através da palavra. Jesus ressuscita Lázaro através da palavra. Lázaro sai para fora. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, o centurião de Cafarnaum vai a Jesus e diz: o meu empregado está enfermo na minha casa. Jesus, pela palavra, fez um milagre. Jesus poderia curar aquela mulher através da sua palavra, tinha poder para isso. Jesus poderia simplesmente impor as mãos sobre ela. Em Lucas capítulo 13, uma mulher encurvada com espírito de enfermidade está na sinagoga. Jesus chama para ela se aproximar, ela se aproxima e o texto vai dizer: impondo as mãos sobre ela, ela se endireitou e dava glória a Deus. Jesus poderia fazer um milagre na vida da sogra de Simão, impondo as mãos. Jesus poderia fazer através da palavra. Jesus poderia fazer impondo as mãos, e Jesus também tinha poder para fazer simplesmente através de um toque. Em Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 4, ou do versículo 1 ao 5, Jesus está descendo no monte. Um leproso vem e adora Jesus dizendo: Senhor, se quiseres podes purificar-me. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: quero ser limpo. E o texto vai dizer que tocando nele, imediatamente a lepra desapareceu. Irmão, Jesus poderia curar através de um toque. Jesus poderia curar simplesmente impondo as mãos. Jesus poderia curar através da palavra, só que Jesus não.
Jesus nessa mulher, ele não simplesmente toca. Ele não simplesmente libera a palavra. Ele não simplesmente impõe as mãos sobre ela. Ele a toma pela mão. Ele a segura pela mão. Eu fiquei me perguntando, Jesus, o porquê disso? Por que não foi com toque? Por que não foi através da palavra? Por que não foi impondo as mãos? E eu poderia enfeitar, como alguns pregadores fazem por aí, e de repente eu ouvi a voz bradando no meu quarto dizendo, Eliel. Mas eu não preciso disso. Não vim aqui para forçar nada. Porque quem enfeita quer impressionar. E a palavra por si só já impressiona. Jesus, por que é que o Senhor fez questão de segurar aquela mulher pela mão? O Espírito Santo me respondeu ao meu coração, como que dizendo, lê o texto. Por que, Jesus? Versículo 29, e logo rogaram por ela. E logo intercederam por ela. Parece que eu imagino Jesus segurando aquela mulher pela mão e olhando para Pedro e dizendo, Pedro, a pessoa que você está rogando, a pessoa que você está intercedendo, eu estou segurando. Oraia, céu e naracandaraia, na minha mão. Oraia, anjora, macandaraia, eramacanduraia, céu e naracanduramahai. Tem resposta de Deus esta noite para alguém que entrou aqui com a alma aflita, preocupado com a sua família, preocupado com a sua casa, porque alguém falou para você, se ele continuar assim, o lugar dele é no inferno, se ela continuar assim, o lugar dela é na sepultura, só que assim diz o teu Senhor, não é na sepultura, não é no inferno, está nas minhas mãos, porque você intercedeu, porque você orou, diz o Senhor. Levante a mão para adorar, porque eu estou sentindo uma graça de Deus esta noite para dizer para alguém, aquieta a tua alma, descansa o teu coração, a tua família está nas minhas mãos, a tua casa está nas minhas mãos, mas Eliel fugiu do meu controle, do teu controle fugiu, mas na mão de Jesus não, ele ainda está no controle. Oraia, anjora, macandaraia. E eu encerro agora, segurando-a pela mão. Não foi ela que segurou Jesus, irmão. Foi Jesus que segurou ela pela mão. Porque se fosse ela, não teria força. Estava com problema. Estava com febre. Estava com dificuldade. Se ela tentasse, talvez ela até soltaria. Só que a gente até pode soltar da mão dele. Mas ele não solta da nossa. E tem dias que dá vontade de soltar, não dá, irmão? Nunca passei por isso, Eliel. Calma, vai passar. Está profetizando prova, Eliel? Não, o crente tem que passar por prova mesmo. Porque há momentos que a crise é tão grande, que a dificuldade é tão grande, que dá vontade de soltar. Só que o que alegra o meu coração é que o texto diz que é Jesus quem está segurando. E você pode até soltar, mas ele não solta da tua mão. Você até pode largar, mas ele não larga da tua mão. É ele quem segura você. É por isso que você não desviou ainda, irmão. É por isso que você não entregou o departamento ainda, até você já veio convicto, vou entregar, vou soltar. E Jesus diz, você até pode, mas eu não solto. Você até pode, mas eu não largo. Você até pode desistir, mas de você eu não desisto. Esteja de pé em nome de Jesus. Com a permissão do pastor, tem alguém para louvar? A Lucas e a Edna pode louvar? Contar um negocinho para você aqui rapidinho. 12 para as 9 agora. Eu já tentei soltar da mão de Jesus. Ano passado,
mais ou menos, começo do ano retrasado para o ano passado. Eu fiquei quase um ano sem pregar. Casamento estava tudo ok, vida financeira, né, na crise que nós estava mais ou menos. Mas a vida em si estava boa, alguns problemas internos, né? Todo mundo passa. Um dia eu falei para minha esposa, eu vou deixar de pregar, vou parar de pregar. Não fui na rede social, porque tem gente que vai lá na rede social e posta. Parei de pregar, só para ser bajulado, né, irmão? Só para ser paparicado. Gosta de ser o centro das atenções. Sem falar para ninguém, simplesmente para minha esposa eu decidi parar. E havia começado a trabalhar à noite. Claro, para ter um subterfúgio, para não dizer para... Porque crente, né, quando ele está parado, ele não quer dizer para crente, porque se falar, o outro crente já quer pregar para ele. Aí os irmãos me ligavam e falavam, Eliel, pode vir pregar tal dia? E eu estava trabalhando de dia, à noite eu estava fazendo entrega de moto. Querendo soltar da mão de Jesus. Aí os irmãos me ligavam, pode vir pregar à noite? Eu falava, não estou trabalhando de noite. E de dia? Também de dia. Ah, mas você folga no domingo. Pois é, no domingo eu tenho tempo, mas não tenho disposição, estou cansado. Virou-se o ano passado para esse ano, 31 de dezembro. A pessoa que não tinha tempo para atender a agenda. A pessoa que não tinha tempo para pregar. A pessoa que não tinha tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar. A pessoa que queria soltar da mão de Jesus. 31 de dezembro, da virada do ano passado para esse ano. Eu imagino Deus lá do céu olhando e dizendo, não tem tempo, é? Está cansado, é? Quer soltar da minha mão, é? Mas da tua mão eu não solto. Se o problema é tempo, eu arrumo tempo. Se o problema é cansaço, eu arrumo descanso. 31 de dezembro do ano passado, eu trabalhando à tarde, e Jesus foi lá e inflamou o meu apêndice. Fui para o hospital, cheguei lá, resumindo, me internaram. 1 de dezembro, todo mundo festejando e eu passando por cirurgia com o apêndice inflamado. O líquido já estava para fora. E a pessoa que não tinha mais tempo para orar, não tinha mais tempo para ler a Bíblia, não tinha mais tempo para pregar. Teve quase 3 meses esse ano, sem poder trabalhar de dia e sem poder trabalhar à noite. Tendo tempo para orar. Tendo tempo para ler a Bíblia. Porque eu queria soltar da mão dele, mas ele não solta da mão da gente. E ele não vai soltar da sua. Eu preciso orar por alguém que entrou aqui dizendo, Eliel, eu vou soltar. Eliel, eu vou largar, não aguento mais. Jesus está dizendo, eu não largo da tua mão. Nem que seja impreciso inflamar o teu apêndice, mas eu não largo de você. Eu não solto da tua mão, eu não abro mão de você. Vem aqui que eu quero orar por você. Se tiver pronto o louvor. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos veem molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Tem alguém para entregar sua vida para Jesus aqui? Tem alguém aqui que não é crente e quer entregar a sua vida para Jesus? Só levante a tua mão se você quiser entregar a sua vida para Jesus. Se você quiser aceitar a Jesus. Não tem ninguém? O meu horário já se foi, eu vou orar. Poderoso Deus, eterno e soberano Pai, eu preguei tua palavra, Jesus. Não contei qualquer coisa, não falei qualquer história. Preguei aquilo que está contido nas páginas sagradas deste livro, que é a tua palavra. Ai, como eu creio no poder desta palavra. Como eu creio nesta palavra, na eficiência, na eficácia, no resultado. Ó Deus, quem sabe não entrou pessoas aqui com problemas em casa, na família, no lar. Há outros, ó Deus, que quem sabe querem desistir, querem soltar, querem largar, querem entregar.
Mas essa noite, através da tua palavra, o Senhor está nos ensinando que enquanto nós estamos no local da adoração, da nossa casa, o Senhor cuida, da nossa família, o Senhor cuida, do nosso lar, o Senhor tem o controle, ó Deus. Há outros, ó Pai, que quem sabe entraram aqui devido à crise, devido à dificuldade, querendo soltar, querendo abandonar. Mas essa noite eu creio no poder da Tua palavra, e que está vindo renovo na vida dele agora, e que está vindo renovo sobre a vida dela agora, e que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Em nome de Jesus, receba ânimo, porque Jesus não vai soltar da tua mão. Em nome de Jesus, receba força, porque Jesus não vai soltar da tua mão. Em nome de Jesus, receba poder, porque Jesus não vai soltar. Olha o sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que